Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia e no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões que usam a vírgula. Então, por isso que eu selecionei essas questões, pois a vírgula é um tema muito cobrado em questões de língua portuguesa nos principais concursos. Então, vamos ver aqui. Eu selecionei questões da Consulplan, também da FGV, e eu espero que gostem. Se já gostar, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e bora lá começarmos. Então, vamos ver essa aqui do Instituto Consulplan 2024. O emprego das vírgulas pode ser justificado de acordo com casos previstos gramaticalmente. Tendo em vista tal consideração, o emprego da vírgula pode ser justificado de acordo com casos previstos gramaticalmente. Tendo em vista tal consideração, é correto afirmar que em um amigo meu, médico, a vírgula aqui, assegurou-me de que desde o berço a criança sente o ambiente. O uso da vírgula justifica-se por. Então, quer saber a vírgula aqui, ó. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. O uso da vírgula justifica por. Aqui é um caso específico e pode levar a confusão, porque a gente vê assim, um amigo meu médico, então a gente pode marcar a letra A aqui, que é ressaltar o vocativo. Afinal, o vocativo é, justamente a gente fala, médico, qual remédio eu devo tomar? Entendeu? Só que nesse caso aqui, a gente está falando de outra pessoa, o amigo meu. Então, tá esclarecendo o que é o amigo meu. Ele é o quê? Um médico. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B. Ressaltar, quer dizer, destacar o aposto, nesse caso aqui presente, entre vírgulas. Sempre quando a gente tem um aposto, ele vai ser uma expressão que explica ou esclarece um termo anterior. Por exemplo, o termo anterior aqui esclarecido é a palavra médico. Mas vamos entender as outras alternativas também. Indicar a elipse de um verbo. A elipse do verbo, ela ocorre quando a gente quer esconder palavras que já podem ser entendidas no contexto. Aqui eu coloquei um exemplo. Eu prefiro bolo de laranja, ele de banana. Então aqui a vírgula, ela é utilizada para fazer uma elipse, ou seja, esconder o verbo preferir, que o certo seria, eu prefiro bolo de laranja, ele prefere de banana. Então, a gente tem uma vírgula para esconder esse verbo. Por isso que a gente fala em elipse, o que não ocorre nesse exemplo aqui. E, por fim, a gente tem destacar expressão de explicação. Expressão de explicação são aquelas expressões explicativas, que, por exemplo, um exemplo é justamente o por exemplo, que fica entre vírgulas. São expressões de explicação, então a gente vai pôr entre vírgulas num contexto de frase. Aí aqui a gente vai ter uma continuação, né? E aqui também. Então a gente vai ter aqui um por exemplo entre vírgulas, ou expressões até mesmo, ou seja, ou isto é, são expressões que fazem uso isolado de vírgulas. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de sorvete de frutas, por exemplo, banana e morango. Então, por exemplo, aqui ele está entre vírgulas, justamente o que a gente quer falar. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa daqui é da FGV. Assinale a frase em que comete um erro de pontuação. Então, quer saber um erro de pontuação? Bom, vamos lá então. A gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Riso, o mais inocente de todos os diuréticos. Aqui é uma frase que ela está correta. Não tem nada de errado aqui, apesar de ser pouco comum a gente ver frases desse tipo. Ela é composta por uma afirmação, aqui, riso, e depois a gente tem uma frase que vai explicar o riso, o mais inocente de todos os diuréticos, tá certo?
Não tem nada de errado aqui. Letra B. Todos os maus são bebedores de água. Esta bem provado com o dilúvio. Aqui a gente pode perceber a pontuação aqui são os 2 pontos. E os 2 pontos nesse caso é para introduzir uma explicação ou justificativa da afirmação anterior. Então, todos os maus são bebedores da água. Então, a gente está justamente introduzindo uma explicação. Esta bem provado com o dilúvio. Então, tá certíssima. Não tem nada de errado aqui. Vamos para a letra C. Para o homem sensual, todo alimento é doce. Aqui, a gente tem todo alimento é doce para o homem sensual. Então, a gente mudou aqui a ordem da frase em si. Então, a vírgula aqui também está corretíssima. Tá bom? Corretíssima. Então, essa não é a alternativa que mostra um erro de pontuação. Essa aqui é uma oração adverbial para o homem sensual, ok? E vamos para a letra D. O Dr. Riso e o Dr. Sono, os 2 melhores médicos que existem. Mais uma vez, a gente tem o uso dos 2 pontos e está corretíssimo também. O Dr. Riso e o Dr. Sono. E está explicando aqui que são os 2 melhores médicos que existem. Está correta. Vamos ver a próxima. Eu prefiro consultar médico, mas ela, videntes. Aqui pode até parecer que está certo, mas não está certo. Por quê? Porque faltou uma vírgula. Aqui, ó. Mas ela, videntes. A vírgula entre o mais aqui com certeza está certo, pois a gente está separando uma oração adversativa. Mas a gente ainda precisa de uma vírgula, pois acontece a elipse do verbo. Ela prefere consultar videntes. Lembra da questão 1 que vou voltar até nela aqui? Quando eu expliquei a elipse do verbo, é a mesma coisa que ocorre aqui. A gente tem a elipse de um termo, que é prefere consultar. Vamos para a próxima, então. Questão 3. Sobre o fragmento, todos jovens e idosos têm narrativas que desejam partilhar. Assinale a alternativa incorreta. Todos jovens e idosos têm narrativas que desejam partilhar. Assinale a afirmativa incorreta. Os verbos ter e desejar têm o mesmo sujeito. Vamos achar o verbo ter e desejar. Tem, todos os jovens e idosos têm narrativas que desejam partilhar. E aí tá falando assim que tem o mesmo sujeito. O sujeito é todos os jovens e idosos. Todos os jovens e idosos. Então, é verdadeira sim. Letra B. Jovens e idosos são termos acessórios na oração. Sim, o todos aqui, na verdade, que é o sujeito. Aí aqui nós temos a vírgula, entre vírgulas a expressão jovens e idosos, porque justamente é um aposto aí. Não é essencial. Essencial, no caso, a gente tem o sujeito, que é todos aqui, e o predicado, tem narrativas que desejam partilhar. Sujeito e predicado são termos essenciais na oração. Então, aqui eu vou até anotar. Termos essenciais, sujeito e predicado. Beleza? Todos é um pronome indefinido que desempenha a função de sujeito. Já falei que todos é sujeito. E sim, ele é um pronome indefinido, uma vez que são aqueles que se referem à terceira pessoa de modo vago. Terceira pessoa de modo vago. Todos aqui é muito indefinido. Tanto é que a gente tem um aposto para indicar quem são todos aqui nesse caso, que são jovens e idosos. Vamos ler a letra D, que tem que estar incorreta para a gente marcar ela como opção certa. As vírgulas estão corretamente pregadas, pois separam sujeito composto, todos jovens e idosos. Não é sujeito composto.
e sim uma relação de aposto, como eu já falei anteriormente, ok? Vamos para a próxima questão. Do Instituto Consulplan, nesse caso, todas as frases mostram o emprego de uma vírgula. Assinale a frase em que o emprego está corretamente justificado. Vamos ver então. Essa é muito interessante porque se você aprende a fazer esse tipo de questão, você consegue fazer qualquer questão que envolva vírgula. Então vamos lá. Bahia, 22 de abril de 1500. Separa ou isola o vocativo. Nesse caso aqui, isola o local e a data, e não o vocativo. Então está incorreto. Tá bom? Os pessimistas devemos deixá-los de lado. Então, quer dizer, indicar a supressão de verbo já enunciado. Qual que é a supressão de verbo? Não tem, porque o verbo está aqui devidamente enunciado. Devemos deixá-los de lado. Então, os pessimistas, devemos deixar de lado os pessimistas. Aqui só mudou a ordem da oração. E aqui indica justamente um aposto dos pessimistas. Devemos deixá-los de lado. Quem? Os pessimistas. Mudou a ordem aí e indica um aposto, ok? Letra C. Em toda revolução há as pessoas que a fazem e as que aproveitam dela. Nesse caso, quer dizer, separar ou isolar o adjunto adverbial deslocado. Em toda revolução, há as pessoas que fazem e as que se aproveitam dela. Então, em toda revolução, a gente tem um adjunto adverbial deslocado. Essa é a alternativa certa, porque o adjunto adverbial... Agora vamos para a letra D. Só existem 3 coisas que param no ar, helicóptero e Dadá Maravilha. Nesse caso, que é isolar expressões de valores diversos. Na verdade, esse caso é separar elementos de uma enumeração. Beija-flor, o helicóptero e o Dadá Maravilha. Então, são separar elementos de uma enumeração. E, por fim, nós temos a letra E. O São Paulo não precisa de um psicólogo, mas sim de um psiquiatra. Aqui a gente tem a vírgula aqui para isolar, na verdade é separar uma oração versativa. A alternativa certa para essa questão é a letra C. Fechou? Bom, gente, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Já gostou de se inscrever no canal, curta. E é isso, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.